Bom, deputada, eu queria trazer aqui para a nossa conversa um tema que é o grande tema, eu acho que hoje no Brasil, né? Que é a questão do lockdown. Eu acordei hoje batendo o olho nas manchetes, nas notícias, fiquei um pouco estarrecido, por exemplo, com uma declaração do doutor José Medina, é o presidente do tal Centro de Contingência da Covid-19 aqui no estado de São Paulo. Ele disse o seguinte, tá? Isso está na internet, pode entrar quem quiser. Guardem as suas máscaras para o Natal. O Procurador-Geral de Justiça do estado de São Paulo, Mário Sarrobo, também deu uma declaração ontem, eu até citei aqui no programa, dizendo o seguinte, olha, temos que fechar os templos, fechar as igrejas, parar o futebol e quem precisar falar com Deus, usa o seu iPad, usa o seu iPhone para falar com Deus. Esses bem alimentados tecnocratas de sapatênis, eles não conhecem o Brasil. Eles não conhecem a realidade, inclusive aqui no estado de São Paulo, eles não conhecem a Brasilândia, eles não conhecem Paraisópolis, eles não conhecem Capão Redondo, eles não conhecem a periferia de São Paulo. Eles não sabem que, para muitos pais de família, a escola é importante para além dos estudos e de um futuro, ou da esperança de um futuro melhor. A merenda é importante, porque essa turma do risoto não sabe como é que é ficar sem aula, ficar sem merenda e... Com base nessas declarações, deputado, e aí vai aqui a minha pergunta, a impressão que fica é que esse jogo político, que a pandemia vai acabar no mundo, mas no Brasil ela vai até outubro de 2022, contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria a avaliação da senhora. Ela vai ser mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos. Quem ouviu falar de pandemia nos Estados Unidos após a eleição do Biden? Né? Não tem mais. Não, mas é porque os casos caíram muito. Né? Acabou, não tem mais pandemia. Ela melhorou, ela diminuiu muito, deputada. Bom, isso graças aí... ao Biden. Graças ao Biden, pois é. Bom, mas de qualquer forma, o que eu vejo é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar a respeito das coisas de forma leviana. Eu sempre pesquiso, estudo, vou atrás antes de dar uma opinião, tá? Muitas pessoas podem discordar da minha opinião, mas eu procuro dar uma opinião embasada. Muitas vezes me perguntam um tema, eu falo, eu prefiro não falar sobre isso porque eu não sei, eu não conheço, eu não quero ficar aqui chutando. E essa questão da pandemia, eu tenho conversado com muitos médicos, conversado com cientistas, ouvido vídeos, eu estou estudando isso. E o que eu sei é que ninguém sabe nada. O que eu sei é que não existem muito mais dúvidas do que certezas. Mas algumas certezas são consideradas válidas, outras são consideradas negacionismo. Então, por exemplo, tem cientista para todo lado. Tem cientista que fala que máscara salva vidas, que máscara impede a contaminação. Eu, por via das dúvidas, se eu vou num lugar que tem muita aglomeração, eu coloco a máscara. Mas se eu estou na minha casa, se eu estou num local com pessoas com quem eu convivo sempre, a gente mantém uma certa segurança, como a gente está mantendo aqui uma certa distância, não vou usar máscara. Eu não vou fazer exercício físico de máscara, porque eu já ouvi de cardiologistas que eles ficam morrendo de medo de ataques do coração de uma pessoa que está correndo na esteira de máscara, que é um perigo. Então, você tem que levar em consideração todas essas coisas, e não apenas o bordão, máscara salva vidas. Ela pode salvar em alguns casos e ela pode não salvar em outros. Ela pode até trazer muitos prejuízos em outros casos. Uma vez, eu postei uma foto que um seguidor meu de São Paulo me mandou, do nariz dele, com uma ferida horrorosa. E ele disse que o médico dele falou para ele que aquela ferida foi uma bactéria oportunista que ia acabar com o nariz dele, que, por sorte, ele procurou o médico a tempo de usar antibióticos contra aquela bactéria, por causa do uso da máscara. Falou assim, sim, a máscara ela pode causar isso. Quer dizer que todo mundo que usa máscara vai ter bactéria no nariz? Não. Mas quer dizer que a gente tem que saber que a máscara pode causar problemas. Então, não pode ser essa coisa de você sair condenando alguém porque essa pessoa não está usando a máscara, como se ela fosse uma genocida responsável pelas mortes pelo vírus. Porque o que a gente está percebendo é que esse vírus, ele é terrível. Ele é terrível. Mas que em alguns casos, né, tem pessoas que têm alguns sintomas leves, passam um pouco mal, né, como várias pessoas que eu conheço, tem febre uns dias, perde o paladar, mas depois se recuperam. Outras vão para o UTI e morrem. Então, assim, a gente sabe que depende muito do organismo da pessoa, da capacidade de reagir. Mas o que me preocupa mais que tudo
é ver, por exemplo, que rasgou-se a Constituição, tá? Porque eu posso não entender de vírus e de medicina, mas eu entendo de direito. E na Constituição está escrito que para você mitigar um direito e uma garantia fundamentais, você tem que ter um procedimento todo muito específico que se chama estado de sítio ou de defesa. Então, quando um governador faz um decreto proibindo as pessoas de estarem na rua ou que elas têm que voltar para casa porque tem toque de recolher às 10 horas, esse decreto é inconstitucional. Deputada,